crescimento exponencial, e aqui, e no caso de material radioativo, é um caso de decrescimento exponencial. Por quê? Por causa desta equação aqui, ó. Se a taxa de variação da quantidade é diretamente proporcional à quantidade, é porque a quantidade é uma exponencial. Tá? Resultado já estabelecido na aula passada. Então, vamos a um exemplo. Vamos lá. O material radioativo bismuto 210, o material radioativo bismuto 210 tem uma meia-vida de 5 dias. Tem uma meia-vida de 5 dias. E uma amostra sua possui inicialmente uma massa de 800 miligramas. E uma massa sua possui inicialmente, e uma massa não, e uma amostra. E uma amostra sua possui inicialmente uma quantidade de 800 miligramas. Pergunta: qual a massa em T dias? Qual a massa em T dias? Tá? Em quantos dias a sua massa será 1 miligrama? Em quantos dias sua massa será de 1 miligrama? Então, veja. Então, vamos lá. Solução desse problema. Material radioativo bismuto 210 tem uma meia-vida de 5 dias e uma amostra sua possui inicialmente uma quantidade de 800 miligramas. Qual a massa em T dias? E outra pergunta: em quantos dias sua massa será de 1 miligramas? Então começa, seja que de T a quantidade desse material em
T dias. Então, existe K real, tal que derivada de Q em relação a T é K vezes Q de T. Qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Porque a taxa de variação é diretamente proporcional à quantidade existente. Certo? Tá? Se em um dia, por exemplo, se em um dia decaem, tá? Se em um dia decaem 5 miligramas da quantidade, tá? Se em um dia decai 5 miligramas de 100 miligramas, em um dia, quantos miligramas decai de 200 miligramas? O dobro. Não é não? Tá certo? É diretamente proporcional à quantidade existente. Tá certo? Não é não? Tá? Então, não tem jeito. É só você separar, né? Vamos lá. 100 miligramas leva um dia para decair 5 miligramas, suponho. Tá certo? Então, quanto decai de 200 miligramas? Diretamente proporcional à quantidade existente. Tá certo? Não tem jeito. Tá certo? Diretamente proporcional à quantidade existente, que é a porcentagem, né? É a porcentagem da quantidade total. Então, você tem. Então, aí essa equação, qual é a conclusão? É que daí existe o quê? C real, tal que. É a mesma coisa. Q de T é, tá? Vamos apagar só o resto aqui. Q de T é C vezes E elevado a KT, qualquer que seja T, maior que ou igual a zero. Tá? Então, mas você tem o seguinte, ó. Vamos lá. Uma amostra sua possui inicialmente o quê? 800 miligramas. Então você tem duas coisas. Qual? Tem Q de 0 é igual a quê? 800. Tá? E por aqui Q de 0 é igual a C. Logo, quem é C? C é igual a 800. E, assim, você melhora a informação na sua equação. Quem é Q de T? Quem é? De T é 800 vezes E elevado a KT. Perceba que essa constante é sempre o quê? A quantidade inicial, diante disso aqui. Não tem jeito, tá certo? Já posso até pular daqui direto para cá. Tá? Q de T é qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Além disso, mesma redação. Além disso, tem outra informação. Qual é? Ele tem uma meia-vida de 5 dias. Isso quer dizer o quê? Que Q de 5 é igual a quanto? Hã? Quanto é Q de 5? Se você olhar para Q de 5 é quanto? Número. 400. Q de 5 é 400.
Que a meia-vida, né? A meia-vida de a meia-vida de um material radioativo, aqui, por favor. A meia-vida de um material, cuidado, para virar tem que pegar. Viu? A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para uma quantidade inicial desse material se reduzir a metade. Tá, então, vamos lá aqui, ó. Pega aqui, ó. Fica melhor, tá? Q de 5 é igual a 400 e pela equação, Q de 5 é quanto? É 800, tá bom? Vezes E elevado a quanto? 5K. Tá certo? Logo, 800 vezes E elevado a 5K é igual a 400. Ou seja, E elevado a 5K é igual a quê? A 1/2. Vai dar 1/2. Tá bom? E deste modo, quem é elevado a K? Porque isso aqui é elevado a K elevado a 5. É elevado a K elevado a 5 é igual a 1/2, então quem é elevado a K? Quem é? Raiz quinta de 1/2. Tá certo? Que é 1/2 elevado a 1/5. Portanto, ó, esse meu pincel apaga bem direitinho. Agora o que estava ainda tem aqui resquício do que estava. Então, portanto, quem é Q de T? Q de T é 800 vezes E elevado a K elevado a T. E elevado a K elevado a T. Só que E elevado a K é 1/2 elevado a 1/5. Então isso aqui fica o quê? Fica 1/2 elevado a T sobre 5. Tá? Que eu posso escrever como sendo 800 vezes 2 elevado a 4 a menos T sobre 5. Qualquer que seja T maior que ou igual a 0. Então tá aqui. Tá bom? Tá? Agora a próxima pergunta qual é? Qual é a próxima pergunta? Em quantos dias? Isso aqui é 1 miligrama, né? Então, tem-se Q de T é igual a 1, tá? Se e somente se 800 vezes E elevado a menos T sobre 5 é igual a quê? É igual a... Desculpe. 2 elevado a... Obrigado. 2 elevado a menos T sobre 5 é igual a 1. Tá bom? Que é se somente se. E elevado a T sobre 5 é igual a 800. Correto?
né? É só multiplicar os dois lados por E elevado a t sobre 5, que é se somente se. Aplico o logaritmo natural aos dois lados, que é só se somente se. T sobre 5 é igual a quê? Opa! Por que eu boto E? Multiplica por 2 elevado. É 2, eu estou com E na cabeça. É 2 elevado a T sobre 5. Igual a quê? Igual a 800. Tá? Aí aplico o logaritmo natural dos dois lados. Fica o quê? Tá? Fica logaritmo natural de quem? Fica T sobre 5. Aplicando o logaritmo natural aqui. Fica T sobre 5 vezes quem? Logaritmo natural de 2, igual a quê? Logaritmo natural de 800. Que é se somente se o T é igual a quê? A 5 vezes logaritmo natural de 800 dividido pelo logaritmo natural de 2. Então essa é a resposta. Hã? O quê? Na minha resposta, eu aproximadamente 40. Tu fez a conta aí? Sim. Faça a conta, quanto é que dá? Quanto é que dá isso? 45 dividido por 5 vai dar 9, vai dar 9, 1 sobre 2 igual a 9 vezes 800. Vai dar aproximadamente 1,5. Certo. Quanto é que dá aqui? O T, esse T aqui. 48,2. Hã? 48, é logaritmo T. Confere os demais aí. Bora ver. Que dá aproximadamente quanto aqui, hein? 48,2, estou confiando em vocês, viu? Então, porque de t igual a 1, 800 vezes 2 vezes elevado a igual a 1, fica 2 elevado a t sobre 5 igual a 800. Aplico o logaritmo natural aos dois lados, logaritmo objetiva. É se somente se t sobre 5 logaritmo natural de 2, né? Por dar logaritmo igual a logaritmo natural de 800. E é se somente se t igual a 5 logaritmo natural de 2. Dá isso? Deu? Confere aí. Então, certo? Daí, conclusão. Haverá o quê, hein? 1 miligrama desse material. Restará, né? Vamos botar assim, né? Restará, né? Fica melhor para dar mais sentido, né? Restará 1 miligrama desse material em aproximadamente o quê? 48,2 dias. Tá? Agora, observe o seguinte, ó. Antes de prosseguir com até mais aplicações, vamos estabelecer algumas coisas. Olha aqui, ó. Observe que o 1 é a derivada do logaritmo natural em 1. Tá? O 1 é a derivada do logaritmo natural em 1. Né? Porque a derivada do logaritmo natural em 1 é 1 sobre 1. Só que a derivada, né, por definição, é o limite. Derivada do logaritmo natural no 1 é o limite com o x tendendo a 0
do logaritmo natural de 1 mais x menos o logaritmo natural de 1 sobre x. Isso é a derivada. Ó, isso é aquela pergunta que você fez. Eu vou dar a resposta para o que você perguntou, tá? Mas isso aqui é o limite com x tendendo a zero. Logaritmo natural de 1 é zero. Então isso aqui fica o quê? 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 1 mais x. Que é o limite com x tendendo a zero, tá? Do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Então daí. Transformação. Tá? Daí sai o seguinte: quem é o limite com x tendendo a zero desse negócio que está dentro do logaritmo natural? Isso aqui é o limite com x tendendo a zero. É todo número positivo, que isso aqui é um número positivo, básico expoente, né? Básico expoente, tá certo? Potência com base positiva, expoente real, é o número positivo. E todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Então isso aqui é o limite da exponencial do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Repare que eu vou colocar assim, para ficar bem claro, tá? Para ficar bem claro o que é que tem, o que é que eu tenho aqui. Eu tenho isso, logaritmo natural, isso aqui, tá certo? Só que a exponencial é uma função contínua. E quando a função é contínua, o limite da composta, o limite, quando a função exterior é contínua, tá? O limite na composição entra dentro da função. Então isso aqui é, tá? Resultado de limite lá do início. Isso aqui é a exponencial do limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Mas quem é esse limite aqui? É 1. Então isso aqui dá E elevado a 1, que é igual a E. Então você tem o E, ou seja, deixa eu apagar aqui.